Glória a Deus. Deus abençoe todos que estão nos assistindo agora, dos seus lares, seja São Paulo, seja fora de São Paulo, ou fora do Brasil, que todos sejam abençoados por essa palavra, sejam tocados, sejam curados, que o Senhor esteja aí tratando o seu coração, entregue-se profundamente, busque interagir com o Espírito Santo, busque entender aquilo que Ele tem revelado ao teu coração. Amém? Então, esse é o ponto importante que nós precisamos, abrir o coração para que a palavra de Deus faça aquilo que ela precisa fazer. Há uma necessidade da palavra, há uma necessidade iminente dentro de nós acerca do que ela deve fazer. Mas para isso nós precisamos abrir o coração e nós precisamos necessitar dela. Quando você estiver lendo, procure declarar a sua necessidade daquilo que você está lendo. Procure necessitar. Você não está fazendo uma obrigação quando você está lendo. Você está, na verdade, buscando uma direção especial de Deus. Então necessite, ore a palavra, declare ela, ame ela, abrace-a, amém? Então Lucas 23, a partir do versículo 35, quero compartilhar com você. Leia comigo que diz assim: o povo estava ali, presenciando tudo, as autoridades zombavam dele, dizendo aos outros: salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, seu escolhido. O 36 diz o seguinte: os soldados também escarneciam e chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: se tu és os reis dos judeus, salva-te a ti mesmo. E estava também sobre ele essa inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, repreendendo, disse: nem ao mesmo temes a Deus, estando debaixo da mesma condenação? Nós certamente com justiça, porque recebemos o castigo que merecemos, os nossos atos, mas este nenhum mal fez. E disse ele a Jesus: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E o 43 diz: e ele respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Bom, nós temos falado sobre a cruz, temos aprendido sobre a cruz, porque a cruz é uma revelação tremenda. E quando nós conseguimos entender o seu significado, quando nós conseguimos entender o seu papel em nossas vidas, todas as coisas em relação aos céus, todas as coisas em relação à palavra de Deus mudam. Tudo muda quando nós começamos a nos relacionar com a revelação da cruz, a nos relacionar com a mensagem que há na cruz. Quando começamos a nos relacionar com aquilo que Jesus diz acerca da cruz. Quando ele diz assim: quem quiser, isso não é uma obrigação. Não é mesmo. As pessoas são religiosas porque se veem obrigadas a seguir alguma coisa, a fazerem, a tomar alguma posição. É daí que nasce a religiosidade. A religiosidade é uma obrigação. Ela causa a falsa sensação de que alguém está seguro ou tem, na verdade, uma direção. É isso. A religiosidade é essa. Então, a religiosidade abre portas para mentira, abre portas para um relacionamento falso com Deus, abre portas para obrigações, abre portas, na verdade, para que a pessoa crie ou execute rituais que não tem nada a ver com Deus. E muitas vezes as pessoas, elas buscam autojustiça, autossalvação quando elas são religiosas. Sabe por quê? Porque elas acreditam que salvação é feita por obras, e salvação não é feita por obras. Quando o apóstolo diz que a fé sem obras é morta, e as obras sem fé também são mortas, ele está dizendo sobre outra coisa. Não tem nada a ver como salvação pelas obras, porque a salvação vem pela fé, não vem pelas obras. Agora, quem tem fé, essa fé que pode salvar, automaticamente é praticante da palavra. Então tem obras, tem o quê? Trabalhos,
como alguém terá obras se não tiver cruz? Porque quando o Senhor Jesus assim, quem quiser vir após mim, aí é uma liberdade de escolha. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso também. Porque temos falado sobre a qualidade da pessoa que tem cruz, que entendeu e que assumiu. Então quem quiser, o Senhor não chama religiosos para segui-lo. Quem quiser vir após mim, aí fala-se de volição, você tem uma livre vontade para escolher. E você deve ser sábio na sua escolha. Então quem quiser vir após mim, não era na frente, e não era junto, não era. Os pedidos dos filhos de Zebedeu foi, Senhor, o Senhor nos deixa sentar um do seu lado, e vocês não podem, na verdade, compartilhar ou beber do meu cálice. Podemos sim. Ele falou, na verdade, vocês poderão depois, mas agora, o que Jesus estava propondo naquele momento, por isso que ele diz assim, após mim. Porque Jesus tinha uma obra redentora, uma obra salvadora, cuja qual ele estaria oferecendo a sua própria vida. Nós conhecemos isso como substituição. É a substituição. Quando você pensar em Jesus, você tem que entender uma coisa, como princípio, substituição. Substituição do quê? De quem? É a minha substituição. Eu fui substituído por Jesus na cruz. Você aceitou ser substituído? Você aceitou ser substituída? De repente você não tem como ter uma cruz, não tem como tomar, como assumir a sua cruz, porque você não entendeu o que aconteceu na cruz. Na cruz nós fomos substituídos, simplesmente isso. No meu lugar, no lugar que eu deveria pagar eternamente, numa morte eterna, numa destruição, numa desgraça eterna, o Senhor pagou no meu lugar. Então a cruz fala sobre isso. Então quem quiser vir após mim, após o Senhor fazer este pagamento, após o Senhor fazer essa libertação em nossas vidas, após o Senhor, na verdade, destruir, rasgar a cédula que era contra nós. Isso aí é uma promissória. Aqui a gente fala sobre promissória. Cheque sem fundo. Aqui nunca ninguém falou, nunca, né? Cheque sem fundo, carnê, uma dívida. A dívida era escrita contra nós. Que dívida era essa? Uma dívida impagável. Alguém aqui já teve uma dívida impagável? Eu já tive dívida impagável. Eu não sei se alguém já teve dívida impagável. Dívida impagável é uma coisa que você entende que de nenhuma maneira, que de nenhuma forma, nas condições atuais, você consegue saldar, você consegue resolver, você consegue pagar. Você entende isso? Esse é o tamanho da responsabilidade. Agora imagine, o que Jesus estava pagando é uma dívida impagável eternamente. Eternamente. Significa, não tinha como eu saldar a dívida, porque essa é uma dívida de culpa, é uma dívida de pecado, é uma dívida de morte. E na verdade, quando eu morresse, não pagaria a dívida. Eu seria lançado no inferno eternamente. Aí está uma coisa horrível, mas é um fato. E é por isso que o Senhor Jesus, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Entenda-se sobre a substituição. Porque se Jesus morreu por mim, então logo eu morri. E se eu morri, juntamente com Cristo também ressuscitei. E aquilo que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que, teoria, boa teoria e prática, como funciona? Na prática nós temos sempre que entender, não resumir, mas descobrir o que essa substituição fez por nós. E essa proposta do Senhor, então, quem quiser vir após mim, ele descarta aqueles que não querem, ele descarta aqueles que são religiosos, e o Senhor faz uma proposta, que nós temos trabalhado sobre isso, entendido sobre isso. Durante essas semanas, nós estamos tratando sobre o que significa tomar a sua cruz. Significa
que o mundo te oferece uma cruz, e que muitas vezes até mesmo entendíamos dessa maneira. O que era a cruz que o mundo nos propôs? Que cruz é essa? Ah, é a cruz da sogra. Eu gosto de falar isso aí porque a cruz, né? Ah, minha sogra é uma cruz. A cruz do vírus agora também, né? Esse vírus é uma cruz na minha vida. Ah, o problema financeiro. O problema financeiro é uma cruz. Eu estou frisando bastante, eu vou continuar frisando sobre isso, por quê? Porque durante muitos anos tivemos informações erradas e que nos fazem, na verdade, esquecer, ou nos fazem, na verdade, abandonar a ideia de cruz, como a cruz sendo um terrível sofrimento humano. Que carregar a cruz é estar sofrendo nesta terra. Que carregar a cruz é estar sob uma sentença, é um chicote nas costas, é uma opressão constante, sabe? Carregar a cruz é algo infeliz, é algo, sabe, horripilante, é algo que ninguém gostaria. Então essa ideia nos faz fugir da cruz. Mas tem um ditado que diz, né? É como o diabo fugindo da cruz. É como o diabo fugindo da cruz. Se nós fugimos da cruz, é como o diabo fugindo da cruz? Que coisa séria. Porque que o diabo foge da cruz é um fato que explica uma série de coisas. Porque o que é a cruz para que o diabo fuja dela? Se esse ditado se torna real, ele não está na palavra de Deus. Mas se nós observarmos o que significa, né, é tão terrível que é o diabo fugindo da cruz. O diabo foge da cruz. Se nós não temos cruz, se nós não entendemos isso, ou se nós temos essa ideia horrível sobre a cruz, não é como o diabo fugindo da cruz? Sendo que o Senhor Jesus foi à cruz, e não só isso. Ele diz, àqueles que querem me seguir, aqueles que querem vir após mim, renuncie-se. Então, que é entender a substituição e tomar a sua cruz, assumir sua cruz e vir após mim. É importante nós classificarmos direitinho, né, nossos sentimentos e nossas atitudes neste momento, porque às vezes podemos confundir, né, cruz com qualquer outra coisa, e a cruz é inconfundível. Aí está um ponto. A cruz é inconfundível, assim como a cruz que carregava Jesus era inconfundível. A cruz na qual ele foi pregado é inconfundível. E nós precisamos ter bem claro isso. Porque no momento que nós não discernirmos o que aconteceu com Jesus naquela cruz, nós não temos a menor noção de onde viemos ou para onde vamos. E quando nós não discernirmos se temos uma cruz ou não, nós não conseguimos entender de onde viemos nem para onde vamos. E se nós também não discernirmos se estamos carregando a cruz que Jesus propôs, ou nós estamos pensando que a nossa cruz é muito pesada. Tem até um ditado que diz que Deus não dá a cruz mais pesada que alguém possa carregar. Essa é uma outra ideia que faz assim uma alusão a de que a cruz ainda continua sendo um sofrimento. E eu vou dizer, nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz que a cruz para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Esse é um ponto. Se a cruz para nós é poder de Deus, então temos que entender esse poder, temos que entender o que está acontecendo. O apóstolo Paulo, ele nunca, desde o momento que ele conheceu Jesus, que ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco, antes de entrar, ele já entra com cruz para dentro de Damasco. E ele nunca mais deixou a sua cruz. Ele anuncia que deixaria a cruz. Ele anuncia quando ele diz que já estava para ser oferecido em libação. Ele anuncia que ia deixar a sua cruz. Por quê? Porque ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da vida. E ele vai falando sobre o quê? Sobre a substituição. Ele teria a substituição da cruz. Ninguém tem como ter. Nós precisamos da primeira substituição e agora teremos a substituição no céu. Porque quando nós deixamos esta terra, mas nós deixamos uma vida que carregamos a cruz de fato, a cruz real, quando então entramos no céu, nós temos uma coroa garantida. Nós temos uma coroa eterna, uma coroa de vida eterna, uma coroa de justiça.
E então nós temos que entender o fato de que o apóstolo Paulo não deixou de carregar a sua cruz, porque ele entendia o que o Senhor Jesus havia dito: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo diariamente. Nós temos que lutar contra a nossa natureza, porque o pior inimigo das nossas vidas somos nós mesmos. Nós, na verdade, nos depreciamos, ou na verdade, muitas vezes, nós nos subestimamos, ou nós autoestimamos. De repente pensamos muitas coisas acerca de nós, que nunca poderemos ser, e muitas vezes pensamos coisas de nós que nunca deveríamos pensar. E então, que não são os pensamentos de Deus, não são as coisas que Deus está fazendo. Às vezes, temos um baixo conceito acerca de nós mesmos, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E muitas vezes olhamos a palavra de Deus, e por isso podemos dizer: não é para mim isso não deve ser para a minha vida, porque a minha vida é isso, a minha vida é aquilo. Então nós precisamos entender uma coisa, que um momento em que morremos na cruz, e assumimos o fato de carregarmos a cruz que Jesus nos propôs, nós temos uma cruz de poder, porque aquela cruz proposta por Jesus é uma cruz de vida, é uma cruz de conquista, é uma cruz de autoridade, é uma cruz de benignidade, é uma cruz de excelência, é uma cruz de realeza, é algo sobrenatural que acontece conosco. Não é um peso, é uma alegria, é uma bênção servir ao Senhor da maneira que Ele é. Ele disse que nós faríamos mais coisas do que Ele, mas essas coisas são baseadas no poder de carregar a cruz. A cruz se torna pesada quando não entendemos ela, porque carregamos uma cruz de mundo. Mas a cruz se torna real, poderosa. Claro que com o seu peso e com a sua glória, quando nós interpretamos exatamente o que está acontecendo. E hoje, para dar mais um passo em relação à cruz, dar mais um passo em relação ao que estava acontecendo, porque temos falado também dos benefícios que a cruz nos trouxe, através da crucificação de Jesus, a mensagem que ela nos passa, o que significa viver ou carregar esta cruz. Então, nós temos descoberto, semana passada, nós tivemos um impacto da palavra de Deus acerca de que o que o Senhor dizia ali, o perdão que o Senhor liberava, né? Ele falava sobre carregar a cruz, significa poder perdoar o imperdoável. Isso é muito importante. Quando olhamos assim, se eu te pergunto, você tem a cruz, você sabe qual é a consequência de não ter a cruz, não é? Sabe qual é a consequência de não ter tomado uma cruz? Porque aqueles que não tomaram uma cruz, não seguem Jesus. Não são de Cristo. É gravíssimo, é gravíssimo. Aqueles que não podem carregar uma cruz, não entenderam, não conheceram Jesus ainda. Esperamos que venha a conhecer, não é verdade? Esperamos que venha, mas eu aceitei Jesus. Se você aceitou Jesus, esse é o primeiro passo, para poder assumir a cruz. Porque nós temos que entender e obedecer. Quem quiser vir após mim, tem que se renunciar e tomar a sua cruz diária. Então nós temos que bater sobre essa tecla até que possamos entender. Às vezes podemos ter uma vida dentro de uma igreja e não compreender coisas simples. Porque entender como pessoas que são tão cruéis como aqueles que pregavam Jesus, como aqueles que açoitavam, com aqueles que condenavam, com aqueles que cuspiam, com aqueles que ofendiam, com aqueles que xingavam Jesus, poderiam ser perdoados. Como eles poderiam ser perdoados? Como Jesus poderia interceder por pessoas assim? E hoje nós vamos começar a falar sobre consequências do perdão também. Veja bem que coisa interessante, porque quando Jesus morria, nós temos que conseguir trabalhar o fato de que Jesus estava perdoando, nele estava destruindo a inimizade que existia entre o Pai e nós. Então, como Jesus estava assumindo o nosso lugar, e quando Jesus também assumiu o lugar de intercessor, uma coisa muito interessante, Jesus põe um argumento, eles não sabem o que fazem. Eu perguntei uma coisa, se todos acreditam que todas as orações são ouvidas. E eu pergunto de novo, todas as orações são ouvidas? Todas as orações são ouvidas, todas as orações. As piores e as melhores. Qualquer oração
qualquer expressão, porque a palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão onde? E seus ouvidos não estão agravados. Então, tudo Deus ouve, tudo Deus vê, tudo Deus sabe. Antes das palavras serem formadas em nossa boca, o Senhor já as conhece. Então, veja que coisa interessante, todas as orações e como a oração que Jesus fez foi ouvida. Mas aí pesa algo, foi atendida? Foi atendida? Porque nem todas as orações são atendidas, todas são ouvidas. Mas existem orações que não são atendidas. Talvez a maior parte das orações feitas na terra não são atendidas. Há muitas orações que são atendidas. Há muitas orações que são atendidas e demoram um percurso de tempo, que para aqueles que carregam uma cruz é suportável. Porque sabem que Deus responderá no tempo certo, no seu tempo. Para aqueles que não carregam a cruz, sofrem demais porque mal pediram, querem a resposta e não conseguem compreender que Deus também é um Deus de tempo. Que Deus move todas as coisas da maneira mais perfeita, correta, que alguém pode imaginar. E nós nem podemos imaginar, porque nem sabemos como interceder. Mas Deus responde às orações. E as orações de Jesus já começam imediatamente sendo respondidas. Há alguns teólogos que discordam, dizem que Jesus não foi respondido nesta oração que ele fez. E é provado e comprovado que Jesus foi respondido e é respondido. E o fato dele ser respondido é que nós estamos aqui. É o fato dele ser respondido que o Senhor tem perdoado a humanidade. Todo aquele que se aproxima, todo aquele que compreende a substituição, todo aquele que tem, na verdade, satisfeito a sua dívida em Jesus Cristo e toma a sua cruz e segue o seu caminho, esse o Pai tem ouvido a oração e tem trazido perdão eterno. E só pelo perdão eterno que nós conseguimos ter vida. Se você entende que você foi perdoado eternamente, isso te proporcionou vida. Agora, nós vemos que ali, no texto de Mateus, diz que aqueles que condenavam Jesus, aqueles que crucificavam Jesus, os fariseus e muitos que estavam ao redor das cruzes, eles ofendiam Jesus, agrediam Jesus. Eles cuspiam em Jesus, eles falavam palavras de blasfêmias contra Jesus. Então eles insultavam, falavam coisas horríveis todo o tempo. Jesus estava crucificado, Jesus estava em alto sofrimento. Jesus estava sendo punido em todo o seu corpo, emocional, físico e espiritual, um ataque terrível, porque estava sobre Jesus o pecado de toda a humanidade. Isso não é pouco. Isso não é qualquer coisa, é algo muito terrível, é algo muito danoso, mas isso estava sobre Jesus. Então, além de tudo, também estavam todos os insultos. E o Senhor Jesus, quando Ele profere, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Talvez alguns intensificaram a agressão e aumentaram mais, dizendo: o que esse louco está falando? Ele não sabe nada, está vendo que está crucificado, ele está falando besteira. Nós podemos imaginar quantas coisas horríveis aconteceram ao redor da cruz. Diz que os malfeitores, que estavam uma à direita e outra à esquerda, e diz que eles também entraram na turma, e que eles ofendiam a Jesus, e que eles agrediam a Jesus, e que eles falavam palavras contra Jesus, porque diz que eles falavam os mesmos impropérios. Diz a palavra de Deus, os mesmos impropérios eles falavam. Veja bem que coisa interessante, Jesus estava crucificado ao meio. Alguns dizem que isso não significa nada, outros dizem que isso significa que Jesus era o mais perigoso, o mais terrível. Talvez por estar sobre Jesus, mesmo sendo sem pecado, todo o pecado da humanidade realmente tornava Jesus, nesse momento, sabe, a pessoa mais execrável, a mais horrível de sobre a terra. Seu semblante, seu aspecto era horrível mesmo. A palavra de Deus diz lá em Isaías que não havia nada nele desejável. Nada nele desejável. No Salmos 22 diz que ele estava desconjuntado e horrível. Então nós imaginamos que a sua aparência era realmente uma aparência horrível. Totalmente o seu rosto ferido, seu nariz totalmente
estourado de murros e socos, seus supercílios, seus lábios, suas barbas arrancadas, a cabeça inchadíssima, com aqueles espinhos que atravessaram, os cortes que juntaram no seu rosto, pescoço, costas, mãos pregadas, pernas, todo o corpo de Jesus era ferido. Então o corpo de Jesus, ele vertia sangue e lacrimejava, então ele tinha minava então aquele soro, porque já estava completamente infeccionando. O Senhor Jesus estava com tétano, e estava com febre, e estava com sede, e estava com tudo que você pode imaginar, estava no corpo de Jesus. Era horrível de ver, era uma penúria, mas mesmo assim, aqueles ofendiam, e os condenados que estavam à direita ou à esquerda também ofendiam a Jesus naquele momento. E é interessante que de todos os lados, Jesus estava cercado de todos os lados, mas talvez o que Jesus falou naquele momento, e ao observar Jesus, alguém começa a observá-lo de maneira diferente. Alguém começa a olhar Jesus de forma diferente. E começa a tomar uma posição que é comovente e assusta mesmo. Interessante que nós tínhamos ali 3 cruzes. Diferente nesse momento que eram 3 cruzes. Esses eram os crucificados nesse momento. Porque havia essa prática. Em tempos mais remotos, em tempos antes de Jesus, havia dias que tinham centenas de cruzes. Mas naquele momento haviam 3 cruzes. E essas 3 cruzes acabam passando uma mensagem tão tremenda, porque ao centro estava aquele que estava fazendo a redenção, a remissão, a substituição. Aquele que carregava a nossa iniquidade, não somente a nossa iniquidade, mas também as nossas enfermidades. Toda a nossa maldade, todas as nossas maldições repousavam sobre ele. E além disso, também as nossas enfermidades. Carregava também com as suas iniquidades toda a consequência do pecado, da terra ser mais dura e reter, na verdade, o sustento. Então o Senhor carregava na cabeça a coroa de espinhos, que tinha um significado muito importante, porque estava também redimindo o que o pecado havia feito com a nossa terra, com a nossa propriedade, porque o pecado trouxe danos em todas as áreas do ser humano. É por isso que cada ferimento, cada chaga no corpo de Jesus tem um sentido importante, tinha uma dor importante. Por causa de cada dor, por causa de cada ferimento, nós tínhamos ali uma resposta em cada uma das áreas, porque ali não estava acontecendo somente a redenção da alma, mas estava também, na verdade, o pecado das nossas iniquidades enquanto vivos. Ali havia um perdão imenso, eterno, em todas as áreas, cobrindo, na verdade, 7 áreas da nossa vida, sem deixar nenhuma de fora. E essas 7 áreas que estavam sendo cobertas, são toda a complexidade de tudo que nós somos e de tudo que nós precisamos nesta terra. Então o sofrimento de Jesus, ele era aumentado a cada momento, a cada segundo, era intensificado, fora as agressões. Então ali no meio era aquela cruz, e as outras 2 cruzes eram o quê? O que eram as outras 2 cruzes? Quando nós olhamos assim, as outras 2 cruzes, elas representam toda a humanidade. Se você observar, o que significa toda a humanidade. Ali, segundo os apócrifos, um dos ladrões, da direita era Dimas, e o outro era Gestas, o da esquerda. É interessante que ali, até ali, o da esquerda era ruim. E continua ruim até segundo o apócrifo, né, segundo os historiadores, né, Dimas era o da banda direita. Então, sendo da direita, ele de repente, num momento, porque não diz exatamente o que ele, mas o outro nós vemos que continua ofendendo. O outro continua dizendo para que Jesus descesse dali. Continua dizendo que Jesus tinha que fazer alguma coisa. Chamando Jesus, já que você é, se é que você pode, desce daí, salva você e salva nós também. Faz alguma coisa. É aquele momento de desespero, onde, de repente, acho que qualquer um de nós
pode ter passado por esse momento, principalmente quando nós não temos o conhecimento exatamente de quem é Jesus, do que é o céu e quais são os planos de Deus. Então muitas vezes nós queremos assim que a vida, ela corra conforme as nossas necessidades, então há um imediatismo. Então muitas vezes Deus é buscado na última hora. Às vezes nós desgastamos com tudo que podemos, fazemos tudo que queremos, de repente destruímos nossas vidas, destruímos nossas relações, destruímos todas as coisas e achamos que Deus tem que dar uma solução imediata se Ele é Deus, porque onde estava Deus que essas coisas horríveis acontecem? Isso continua acontecendo com qualquer bom ser humano. O ser humano tem a sua autojustiça e muitas vezes ele condena Deus por coisas que está acontecendo, fato ou não? Quantas vezes Deus é culpado de tudo? Quantas vezes Deus não é consultado no momento em que está se praticando alguma coisa ou deixando de conhecer? Quando Jesus assim, quem quiser, às vezes não queremos compromisso com cruz, não queremos compromisso com Cristo, não queremos, nós queremos os benefícios e não queremos os compromissos, nós queremos as bênçãos, não queremos as responsabilidades, mas acontece uma coisa, que não tem uma sem a outra. Se queremos as bênçãos, temos que querer as responsabilidades. Se queremos, na verdade, a substituição real, temos que ter a troca da cruz. Temos que tomar, temos que assumir. E então, este homem que estava do lado, Gestas, então, ele continuava provocando e dizendo coisas sérias a Jesus. E ele estava comprometendo Jesus, agredindo Jesus, ofendendo Jesus, atacando Jesus. E num momento, o outro, ele interfere. E aí, quando ele interfere, é uma coisa muito linda. Porque um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. E ele continuava ali dizendo, ele continuava atacando. Mas, o versículo 40 diz, mas o outro, repreendendo-o, disse, nem ao menos temes a Deus, estando debaixo da mesma condenação. Havia, aquele homem, ele passou por um momento, talvez, juntando coisas que ele havia ouvido sobre Jesus. Porque não consta que eles seguissem a Jesus. No momento que Jesus ensinava, no momento que Jesus curava, no momento que Jesus libertava, provavelmente eles estavam escondidos, estavam roubando, estavam enganando, estavam aprontando alguma coisa. Eles estavam, na verdade, perdendo suas vidas, perdendo seus direitos, perdendo sua liberdade. Eles estavam ali, na verdade, vivendo conforme eles entendiam que era correto, o que era bom para eles. Porque isso acontece com todos nós. Se nós olharmos essas duas cruzes e vemos toda a humanidade nela, não significa que 50% da humanidade será salva e 50% perdida. Mas significa exatamente como é o coração. A impressão como é o coração da humanidade. Qual a possibilidade de troca? A princípio, os corações são todos os mesmos. A princípio, nós somos iguais. Porque a princípio todos os dois estavam acusando, todos os dois pensavam a mesma coisa, todos os dois estavam ali na mesma sentença, no mesmo problema e compartilhando com os fariseus, compartilhando com os outros que estavam ali condenando Jesus, daquilo que eles falavam e daquilo que eles pensavam. Eles pensavam também, isso me lembra que eu fui ateu. Isso significa que eu atirei pedra na cruz? Significa que cada um de nós, quando escolhe seu próprio caminho, seu próprio pensamento, sua própria vontade, significa muitas vezes que nós estamos usando do nosso direito de escolher e assumindo, eu não quero Jesus, eu não quero uma cruz, eu não quero, talvez por ignorância. Às vezes somos extremamente ignorantes, não sabemos, ninguém me disse nada. E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, diz Romanos 10, não é isso? Então precisamos entender que aqueles que se comprometem com a cruz são esses que têm pés formosos. Ó, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que anunciam o Evangelho. Esses são aqueles que assumiram cruz. Esses são aqueles que se comprometem em dizer àqueles que são ignorantes quanto eu fui acerca de Jesus, que há um Cristo, que há um mediador, que há um redentor, que há um salvador, porque até então eu desconhecia completamente, e então esse Dimas desconhecia tudo isso, e ele vivia nas suas escolhas, ele vivia na sua vida do jeito que ele bem entendia, mas naquele momento ele começa a tomar uma posição contrária.
O que desperta ele, vendo Jesus naquela situação horrível, vendo Jesus da mesma maneira, ele poderia ter até dó, mas falar, quem é ele? Quem é ele que pode fazer alguma coisa por mim? Parece que está pior do que eu, porque se olhassem entre os três, a cruz do meio era mais terrível, a cruz do meio era mais sangrenta, nenhum deles tinha uma coroa de espinho nas suas cabeças, nenhum deles tinha o corpo tão ferido como o corpo de Jesus. Jesus estava deplorável. Jesus vinha sob açoite, sob pressão, sabe, incessante. Então o corpo de Jesus era o mais feio de todos, o mais inchado, o mais roxo, o mais terrível de se olhar. E ele, o tempo que ele teve antes de escurecer, ele medita em algo que Jesus disse. Como ele pode me perdoar? Como ele pode pedir perdão para o Pai, para todos? Esse homem tem algo diferente, ele tem algo diferente. Talvez o olhar de Dimas comece a mudar em relação a Jesus. Ele começa a se importar, talvez ele puxa pela memória alguma coisa que ele tenha ouvido, porque é impossível alguém na terra, naquele tempo, não ter ouvido nada sobre Jesus. É impossível que todo o povo na terra não tenha ouvido algo sobre Jesus. Pessoas migravam de muito longe para colocar os seus doentes aos pés de Jesus. Eles estavam por ali, eles eram condenados porque eles estavam ali nas regiões, eles estavam por perto. E é muito interessante isso, porque ele ouviu de Jesus assim como qualquer um de nós ouviu, mesmo sendo ateu, mesmo sendo de alguma outra fé, ouvimos sobre Jesus. E cabe a nós, se nós rejeitamos como gestas, ou começamos a olhar Jesus diferente. Se nós começamos a olhar Jesus diferente, pode ser que algo comece a acontecer dentro de nós. E é muito lindo nós prestarmos atenção, porque ele repreende e diz assim: nem ao menos temes a Deus, estando nós debaixo da mesma condenação. E aí no versículo seguinte ele diz ainda assim, olha, nós certamente com justiça. E é muito lindo, o que está escrito aqui é muito lindo o que acontece ali. Ele fala de um processo que acontecia. Nós certamente com justiça. O que significa nós certamente com justiça? Ele reconhece que Jesus era inocente. Esse é um ponto muito importante. Ele reconhece que Jesus era inocente, que Jesus não havia feito nada para estar ali, mas ele havia feito. Reconhecer que pesa sobre nós uma condenação eterna. Reconhecer que a morte eterna pode ser o único destino que tem para nós, se não for Jesus. Reconhecer que somos pecadores, reconhecer que todos pecaram, é o que diz a palavra de Deus. E todos foram condenados. Significa, isso me inclui. Significa que sem Jesus, o Pai dá sobre mim a justiça de Deus. É justo alguém ser condenado ao inferno? Algumas pessoas dizem, não é justo. É justo. Aí está um ponto muito importante. Não é justo porque eu aceitei Jesus. É justo porque toda a humanidade está sob uma condenação. E quando nós olhamos para esse homem, ele começa a dizer e argumentar, nós estamos aqui por culpa nossa. Nós somos culpados pelos nossos atos, pelos nossos feitos, pelos nossos pensamentos. Enquanto uma pessoa não reconhece quem é, não reconhece o que pesa sobre sua vida, não reconhece o perigo de viver e de morrer sem Cristo. Enquanto alguém brinca com essa dádiva de Deus que é a vida, nós estamos vivendo e a vida não é uma brincadeira. Eu quero dizer para todos que me escutam, a vida não é uma brincadeira. A palavra de Deus nos alerta sobre a vida, que ela é um curto tempo, é como uma fumaça, é como um nevoeiro pela manhã, que de repente à tarde já se dissipou, ao sair do sol já se dissipou. É como uma flor que desabrocha pela manhã, e com o sair do sol, à tarde é seca. Por mais que vivamos, por mais longos anos que vivamos, nós temos que entender uma coisa: a vida não é uma brincadeira, a vida passa, e tudo que passa da nossa vida não volta mais. Nós não temos como recuperar tempos perdidos. E então aqui, quando nós começamos a observar esse homem, ele diz, nós estamos aqui por nossa própria culpa.
porque recebemos o castigo que merecemos em nossos atos. Olha o que ele confessa isso na cruz. Eu mereço isso. Eu fiz algo. Quando nós começamos a observar, nós vamos começar a entender que todo o tempo Deus só nos ama, que Deus cuida de nós, que Deus tem misericórdia de nós, que Deus veio em nosso cuidado, em nosso socorro, e muitas vezes não pensamos sobre isso. Queremos viver nossa vida da maneira que bem entendemos, porque somos donos dela, é fato. Por isso que Jesus já diz, quem quiser, porque você manda na sua vida, você é dono dela, você faz o que você bem entender. Mas aqueles que quiserem vir após mim, aí então começa um processo. É como se Jesus tivesse falado com aquele homem, é como se ele tivesse ouvido no espiritual o que Jesus estava falando. Mas quem quiser, tem que reconhecer sua condição, tem que saber quem é. Existem tantas pessoas que, como gestas, continuarão sendo inimigo de Deus, continuarão apontando as obrigações de Deus, o que Deus tinha que estar fazendo agora, o que Deus tinha que ter feito, quem Deus não tinha direito de ter levado, que tipo de praga Deus tinha que ter cessado, que tipo de bênção Deus tinha que ter dado. Então muitos continuam desta maneira, julgando os atos de Deus e cobrando de Deus algo que não deu a Deus. E ele continua, mas este nenhum mal fez. Isso é uma grande revelação. Quando nós olhamos para Jesus e diz assim, ele nenhum mal fez. Se ele nenhum mal fez, por que ele está sendo preso na cruz? Pregado, condenado, por que injustamente? Porque Jesus foi morto, se nenhum mal fez. Esse homem reconhece isso. Quando nós conseguimos olhar para Jesus e falar, nenhum mal fez. Se nenhum mal fez, por que ele foi pregado na cruz? Por que ele estava ali? Por que ele estava sofrendo o que estava sofrendo? Há uma resposta libertadora para isso, há uma resposta sobrenatural para isso, há uma resposta muito poderosa. Quando nós falamos, Jesus não fez nenhum mal, então por que ele estava ali? Jesus não fez nenhum mal, então por que ele foi pregado? Jesus não fez nenhum mal, então por que ele foi condenado? E a resposta que bateu no coração desse homem foi a resposta mais linda, mais tremenda. Ele entendeu que se Jesus estava ali, e estava escrito Rei dos Judeus, se eles estavam acusando ele de Filho de Deus, porque eles diziam, se tu és o Filho de Deus, não és tu que derruba o templo e reedifica em 3 dias? Tu não és o Filho de Deus, tu não és o Salvador, tu não és o Messias. Isso tudo foi entrando no coração, na cabeça dele, e ele então começou a ligar as coisas umas nas outras. Ele começou a entender uma coisa, e é muito importante porque uma parte das pessoas começam a entender isso, que estando sob a mesma condenação, que estando sendo crucificados, que estão sendo destruídos, estão indo para a morte eterna, começam a entender uma coisa. Esse homem conclui que Jesus ali, do lado dele, poderia ser uma pessoa comum, mas não era. Poderia ser uma pessoa normal, mas não era. Aquele ali era o Filho de Deus, o Salvador. Aquele ali era quem tinha poder, aquele ali era quem tinha autoridade para vir no seu reino, para vir na sua glória, para vir na sua autoridade. E aquilo começava a mover o coração daquele homem. Aquele homem começa a ter, na verdade, um encontro com Jesus. No último instante do segundo tempo, nos últimos minutos, ali olha, na cobrança de falta, esse homem consegue fazer uma coisa incrível. Esse homem começa a reconhecer algo incrível. E eu gostaria que você estivesse analisando, se você já reconheceu como este homem, os favores de Jesus. Porque muitas vezes, você pode até ter nascido dentro de uma igreja, você pode ter um relacionamento com Jesus, mas você entende quem é Ele, você conseguiu olhar para Ele, você conseguiu ver a substituição. Então este homem, ele começa a olhar para Jesus de outra maneira. Ele começa a entender quem é Ele, Ele é o Filho de Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Você sabe isso? Você tem praticado dessa maneira? Você tem tomado uma posição dessa forma? E é por isso que ele continua falando, ele continua, porque ele começa a ter reconhecimentos, ele reconhece os seus pecados, ele reconhece que Jesus é Salvador, ele reconhece que Jesus é o seu Senhor, ele reconhece que Jesus tinha poder para mudar a sua situação. E naquele momento ele não queria mais que Jesus o livrasse daquela condenação. Mas ele entende uma coisa,
Ele sabia que ele morreria naquele dia. E ele sabia que Jesus não ia fazer nada por aquele, porque Jesus veio para aquilo. Mas ele sabia que Jesus poderia fazer algo. Ele começa a reconhecer que há um reino e uma glória. Você reconhece que há um reino e uma glória? Há um reino e uma glória. Você espera por esse reino, por essa glória? Ou você espera o que tem diante dos seus olhos? Você espera somente nos problemas que você tem enfrentado? Você espera somente no fruto do seu trabalho, no seu emprego? O que você espera? Você crê que há um reino? Você crê que há uma glória? Você crê que há algo poderoso para acontecer? E então ele continua. Ele fala assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ninguém fala isso se não sabe quem é Jesus. Ninguém fala isso se não reconhece quem é Jesus. O outro do outro lado talvez estivesse falando coisas, mas nesse momento foi silenciado tudo e todos, não interessava as vozes, porque quando alguém quer ter um pacto, um encontro com Cristo, não interessa as vozes contrárias, não interessa o que te disseram, não interessa o mal que falaram, mas você começa a se aproximar de Jesus. Jesus é a única resposta que você precisa. Alguém de repente diz: mas você vai virar crente, larga de ser besta, sai dessa vida. Eu ouvi muito isso. E aí, vai para a igreja? Quantas coisas eu ouvi? Vai carregar uma Bíblia debaixo do braço? Todo crente é burro, todo crente é ignorante. Depois, se você vai para a igreja, esquece, não sou mais seu amigo. Eu nunca esqueci dos meus amigos, mas eles esqueceram de mim. Muitos. E a maioria dos meus amigos eu não vou encontrar no céu. Muitos morreram. Morreram do jeito que eram. Morreram como gestas, achando que Deus tinha obrigações, mas nunca tomaram sua cruz. Nunca conseguiram entender que há um reino vindouro, que há uma glória. Não conseguiam entender que Jesus estava nos substituindo, morrendo em nosso lugar para que nós vivêssemos a vida dele. E aí Jesus diz a palavra mais linda, porque ele diz: lembra-te de mim, lembra-te de mim. Por que alguém diz isso? Porque confia plenamente, não importa o que está acontecendo, aquele homem estava para morrer, ele iria morrer. Jesus não anuncia nada novo para ele acerca de morte, porque o que Jesus anuncia, claro, categoricamente afirmava o que já estava acontecendo, mas aquele homem sabia, e aquele homem havia aceitado que aquilo era a sua condição, porém, naquele momento ele encontra uma saída. Jesus era maior que seus pecados, Jesus era maior que suas culpas, Jesus era maior que sua condenação, Jesus era acima de tudo que ele sentia e pensava, e até mesmo os problemas e pecados que levaram ele àquela cruz, àquela condenação. Jesus era superior a isso, e esse homem estava entendendo isso, de maneira que aquele homem, ele estava fazendo um pedido, implorando, porque ele reconhecia que se Jesus podia perdoar, na verdade aqueles que o feriram, por que não poderia perdoá-lo? E ele entendeu que Jesus poderia perdoar pecados, e é muito importante, porque às vezes queremos coisas de Jesus, mas nós temos que entender uma coisa: primeiros passos que temos que ter é reconhecer quem é Jesus, e Jesus, uma das características mais importantes é que ele pode perdoar pecados, e ali naquele momento ele estava perdoando pecados, e quando ele perdoa pecados, ele pode na verdade nos tornar justos. Quando ele perdoa pecados, ele pode nos tornar limpos. Quando ele perdoa pecados, ele pode nos tornar purificados de tudo, e ele pode na verdade nos dar uma vida nova, eterna e poderosa. E isso acontecia no coração
coração dele, e ele começava a sentir, e ele sentiu a oportunidade, ele não podia perder a oportunidade, já que ele sabia quem era Jesus, já que ele havia descoberto quem era Jesus, já que ele estava trocando uma ideia importante com Jesus, já que ele estava naquele momento, dizendo, ele pode perdoar pecados, ele pode me curar, ele pode me libertar, ele é o meu Senhor, ele é o meu Messias, eu tenho que fazer um pedido. Então na última hora, quantas pessoas estão perdendo o seu tempo e não reconhecem quem é Jesus? Talvez vivem uma vida de religiosidade, tem que aproveitar, nem que seja no último momento, e dizer, eu sei quem tu és o Filho de Deus, tu és o meu Salvador, tu és o meu Redentor, e eu sei que se eu estiver em ti, e se o Senhor me aceitar, e se o Senhor me perdoar, eu não tenho quem me culpe, eu não tenho quem me condene. Quem tentará acusação para os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Aleluia, glória a Deus. E ele respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse hoje, alguns tropeçam nele, diz que tinha que ter uma vírgula, diz que não houve ressurreição, diz que eu creio em Jesus. O que Jesus disse está dito. Eu não estou preocupado com teologia profunda, nem rasa. Ele disse hoje. Alguns tentam tanto inventar coisas, dizem até que eles demoraram para morrer depois, Jesus morreu logo ali. Mas tudo argumentos que a própria Bíblia, eles tiveram suas pernas quebradas. O homem poderia suportar até 12 minutos com as pernas quebradas, até expirar completamente, arroxeando, asfixiado, até 12 minutos. Jesus havia morrido e havia feito uma promessa em vida. Todas as promessas que Jesus nos fez foi em vida, e todas ele cumpriu com a morte. Lembre-se disso. Ele assistia a Jesus morrendo. Ele se compadecia e amava Jesus de uma maneira que era diferente de quando ele foi pregado naquela cruz. Porque ele ouviu dos lábios de Jesus, hoje estarás comigo. Hoje é um portal, hoje é uma porta, que quem entra, quando nós aceitamos Jesus, é hoje. Hoje estamos no céu, hoje estamos com Ele, hoje estamos salvos por toda a eternidade, hoje estamos limpos. Quando aceitamos Jesus, é hoje. Hoje passamos a viver em comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Quando aceitamos Jesus, quando realmente reconhecemos suas qualidades, seu poder, sua glória e seu amor salvador. Hoje, o hoje acontece para todos nós. O hoje é uma palavra que muda completamente o destino da humanidade. Hoje, por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício, eu gosto da vida eterna. Eu tenho a salvação, eu tenho a segurança dela, eu tenho a certeza dela. Eu sinto sua presença, Ele vive em mim. Não tenho medo do que o meu passado possa me acusar. Não me preocupo com o meu futuro. Eu sei que ando com Cristo todos os dias, porque Ele me prometeu, estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vivo com Ele. Quem vive com Jesus, seu passado está na cruz, seu presente está no céu, seu futuro está no céu e seu presente está em caminhar com Cristo todo dia, aprender mais, aprender como amá-lo, aprender como servi-lo. E Dimas estava ali. Diz que o da direita deve ter contemplado com choro, com soluço, mas com muita satisfação, enquanto morria o Salvador. Acompanhou cada uma das palavras de Jesus. Ele estava atento por cada uma, cada coisa que Jesus falou na cruz. Aquele homem recebia, bebia. Já não interessava mais nada para ele.
Acredito que no momento que foram quebrar as suas pernas, ele deve ter sorrido. E deve ter pensado, ou até falado, faz rápido. Quanto mais rápido eu estarei com o meu Salvador. Quantas coisas aconteceram na vida dele. Pois alguém que toma cruz, tenha certeza de que é um hoje. E não deixa para amanhã a responsabilidade que tem para com Dimas. Todos os Dimas que estão por aí, todos os malfeitores, do qual nós éramos participantes, incluso da mesma condenação. Quem toma cruz, se apressa a dizer, há um Salvador, que foi sangrento, que foi horrível, que foi sofrível, mas amoroso, venceu a morte. Nos deu o poder de estar no seu reino e na sua glória. Você aceita? Você aceita? Isso é carregar a cruz, isso é ter uma cruz, isso é tomar a sua cruz. Quando tomamos nossa cruz, que tremendo que acontece. E se você anda por aí com uma cruz, muitos podem te ver como Jesus foi visto. Muitos podem contemplar Jesus na tua face, na tua voz, no teu jeito de ser, no teu coração, no teu amor, na pregação do Evangelho. Poderão até resistir inicialmente, mas nem todos resistem. Tanto é que nós vemos ali, alguns resistem, mas em nome de Jesus, muitos e muitos e muitos, através da sua vida, conhecerão o amor salvador de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Deus te enriqueça com toda a graça e todo o poder. E eu te dou um conselho. Tome sua cruz. Queira. Não fala assim, se Jesus quiser, se Deus quiser. Não. Jesus diz, quem quiser. Você quer tomar sua cruz? Aleluia. Deus abençoe. Quero fazer uma oração com você que está em casa. Só curve sua cabeça. É um momento de reflexão. Se veja com os olhos de Dimas, olhando para Jesus. Faça um reconhecimento de você. E vê se você consegue reconhecer Jesus.